A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Boa noite, igreja. Meu nome é Abidiel Maurício, missionário boliviano. Muitos me conhecem, muitos estão me conhecendo. Permita-me me apresentar corretamente. Meu nome já foi dito. Tenho 28 anos, eu estudei na Missão Antioquia, aqui na escola, no seminário. Desde 2021 eu vim da Bolívia para me preparar para uma jornada de trabalho e fé, a obra missionária. Então, passou 2021, 22, 23, terminou o treinamento, os estudos e hoje, 2025, estou a um mês de ir para a África para trabalhar em prol do desenvolvimento e o amor ao próximo que está lá. Então, Deus tem sido muito bom e é uma honra estar aqui presente nesse culto para compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida, daquilo que Deus está fazendo aqui no Brasil, nas nações, mas sobretudo daquilo que a Bíblia fala que é importante. Então, desde já eu quero te convidar, meu irmão, fique em pé, vamos orar para apresentar esse momento da palavra, da ministração da palavra, no nome de Jesus. Feche os olhos e ore comigo. Senhor Jesus, muito obrigado, obrigado mesmo, Jesus, por os teus grandes feitos, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem sido muito fiel. 6 meses têm passado e como o nosso coração é grato de hoje estarmos com vida. Como nós somos gratos, Senhor, de saber e lembrar que a Tua palavra diz e garante que a Tua fidelidade conosco é imutável, Senhor. E hoje estamos aqui, mais um domingo, mais um culto, sedentos de Ti, Senhor, da Tua palavra, da Tua presença, Senhor. Pai, eu peço nessa hora, Senhor, por cada um dos presentes aqui, Senhor. Só o Senhor conhece e sabe e sonda o coração dos que estão aqui, dos meus irmãos, as minhas irmãs. É por isso que eu peço agora, Senhor, que o Senhor venha, Deus, com Teu Espírito Santo, acalmar o coração daquele que está atribulado, daquele que está abatido, Senhor. E mesmo assim, Senhor, que a paz que sobrepassa todo o entendimento, Deus, venha, Deus bendito, a cobrar mais força, Deus. Eu sei, Senhor, que há desafios, Deus, do amanhã, que tem desafios por ser cumpridos amanhã, Senhor. Seja no trabalho, seja no lar, seja na escola, na faculdade, Senhor. Mas eu peço, Deus, que a Tua presença, Senhor, acalme o coração para receber a Tua boa palavra, como uma terra boa para ser, Deus, plantada, Senhor, a semente preciosa do Evangelho. Muito obrigado, Jesus. Nós te louvamos em nome, no Teu santo nome. Amém, amém e amém. Pode se sentar. Muito obrigado. Eu queria, nessa noite, dar continuidade a um tema que hoje de manhã temos falado muito sobre o amor de Deus, sobre o amor ao próximo, o amor uns com os outros. Mas eu preciso colocar o tempo, porque às vezes eu fico empolgado e eu posso ficar aqui falando, sei lá, 1 hora, e o pastor Silas tem me dado pouco tempo. Mas vamos lá. Meus irmãos, as minhas irmãs, boa noite. Eu preciso falar para você uma boa mensagem, uma boa palavra, uma boa notícia. Jesus te ama. E eu quero te desafiar agora, nesse momento, para você, de uma forma bem didática e pedagógica, olhar para o irmão que está da sua direita, da sua esquerda, e falar a seguinte frase que eu tenho dito: Jesus te ama. Sem medo, sem constrangimentos. Aqui é o corpo, como a pastora tem falado. Essa é a igreja do nosso Senhor Jesus. Que ninguém fique sem um Jesus te ama. Por que é importante isso? Porque é importante relembrar esta simples frase, esta simples oração. Porque é uma frase que tem transformado gerações após gerações, meus irmãos. O Brasil hoje é uma igreja em crescimento, é uma igreja que está avançando. Mas quando cada um de nós vai, sobretudo em tempo de treinamento da escola, a gente percebe que o evangelismo é tão simples, não precisa muitas vezes dar uma pregação para a pessoa que está lá, simplesmente chega cheio do Espírito Santo e fala: oh, eu queria te convidar na igreja, oh, Jesus te ama, eu posso orar por você, ou simplesmente chegar: oh, tem algum pedido de oração? É tão simples assim, meu irmão, mas é importante relembrar-nos, você é uma carta viva, como diz o Senhor Jesus. Você pode ser e vai ser utilizado pelo Evangelho para a promoção do avanço dele. Mas aí que está a questão. Hoje eu tenho observado muito como às vezes o amor em si, ele se torna um pouco fraco. Em que sentido? Aqui tem muitos pais, muitas mães
e muitos irmãos casados. E acredito que o amor que existe pelo filho, o amor que existe pelo cônjuge, é um amor que uma pessoa não consegue explicar, porque demanda muito sacrifício, amém? Porque eu vejo hoje muitos amigos meus que já ganharam um bebê, um neném, né? E eu percebo como eles têm que se sacrificar por fazer vigílias, cuidar da criança, se doar por inteiro, estar controlando se está comendo, se não está bem, como está o peso. Da mesma forma, quando hoje eu observo o amor entre os meus pais, lá na Bolívia, eu observo como 40 anos fazem a diferença num casal, porque como apesar do tempo, ainda eles estão se ajustando, ainda eles têm que renunciar a alguma que outra coisa para seguir convivendo juntos, para que o amor entre eles possa amadurecer e crescer ainda mais. É uma realidade, meus irmãos. O ser humano não é um ser humano, o ser humano não foi chamado a viver isolado. O ser humano é um ser que se desenvolve em uma comunidade, então ninguém pode ficar sozinho. E como bem temos lembrado, hoje, nesse momento, é interessante pensar que o batismo, ele vai trazer essa realidade para nós. Porque se fosse algo isolado, tivesse sido feito só uma câmera de repente, a irmã, a família e pronto. Mas a igreja recebe um novo membro que está fazendo uma confissão pública de fé, falando: hoje eu estou aqui e eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, amém? Então nós temos que relembrar-nos esses pequenos detalhes. E hoje eu venho a trazer algo tão elemental. Eu hoje cedo utilizei uma palavra que é o ABC do Evangelho, mas que hoje, nesse tempo que estamos vivendo, onde tudo está realmente mudando, onde acontecimentos globais estão acontecendo, e muitas vezes cada um de nós pensa: será que é o fim? Será que hoje realmente estamos mais perto da vinda do nosso Senhor Jesus? E agora eu faço o quê? Eu vou participar da oração mais? Ou eu vou, sei lá, vir mais na igreja? Ou eu vou participar mais dos discipulados? Não sei, às vezes o coração começa a estar ansioso, atribulado, começa a sentir, aliás, abrindo parênteses, os pais ficam pensando: e agora o que vai ser dos meus filhos? Eu já tenho chegado até essa idade, mas qual vai ser o futuro que eles vão ter nessa realidade tão diferente? Mas uma realidade é: nós como cristãos anunciamos uma verdade absoluta: só Jesus salva. Nele nós temos a nossa segurança, nele nós temos a plena certeza que é Ele que cuida de nós. E um dia, e em breve talvez, Ele voltará, e com Ele o reino de Deus. Meus irmãos, somente nós temos a capacidade de afirmar que há uma pessoa que está talvez aleijada, doente, e Jesus traz esperança para essa pessoa. Só nós falamos de algo que às vezes para a ciência e a história é impossível tentar entender, mas nós falamos da ressurreição de um homem que morreu, ficou 3 dias morto, mas ele ressuscitou por mim, por você, para que tenhamos uma ida, um caminho, um relacionamento, não somente com o Deus Criador, como muitos pensam, mas com um Deus Pai. E isso tem criado essa comunidade de fé, que hoje é a família em Cristo Jesus. E vocês estão observando hoje um estrangeiro que faz parte da sua família. Porque quando a Bíblia diz que lá no Apocalipse, no finalzinho, que quando tudo isso passar, quando tudo acabar, quando a morte vai ser lançada fora, toda lágrima, toda doença, todo pranto, tudo vai passar. E a Bíblia vai falar o quê? Que nós estaremos com Ele para sempre. E povo de toda língua, raça, nação vai estar perante Ele. Essa é a esperança que nós anunciamos a todos os seres humanos dessa terra, que precisa tomar uma decisão de aceitar o nosso Senhor Jesus. Mas esse não é o tema que nos traz, mas é a introdução para remarcar, talvez delimitar, o que eu vou compartilhar essa noite, que é a família em Cristo Jesus. Mais uma vez, a nossa fé, a nossa crença, ela não é isolada, ela faz parte de uma comunidade. Se você hoje tem problemas talvez de se relacionar com o seu próximo, seu amigo, seu irmão em Cristo, hoje é um bom dia.
uma boa noite para falar para o Senhor: Jesus, ajuda para eu entender mais quem és tu na minha vida e quem são esses colegas meus que estão aqui presentes. Eu gostaria de entender isso, e para isso nós vamos a mergulhar na palavra do Senhor. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Versículo, se mal não me equivoco, 30. Exatamente. Hoje nós, de manhã, é uma mensagem, né, que é uma resposta de Jesus com o questionamento que o pessoal fazia com ele. Amém. Não, desculpa, eu me equivoquei. Lucas, capítulo 10, capítulo 10, versículo 30. Lucas 10, 30. 10. Embora eu fale português, ainda tem umas pronúncias que eu não consigo falar muito bem, então eu peço a paciência da igreja. Mas vai dar certo no nome de Jesus. Lucas 10, 30. A palavra do Senhor diz assim: Vou colocar o contexto. Nós temos um Senhor Jesus que está entrando lá em Jerusalém, e ele começa a ser questionado pelo movimento religioso da época. Começa a fazer perguntas difíceis, para que ele seja, de alguma forma, achado talvez ignorante ou não conhecedor da palavra, porque o propósito desses questionamentos era desacreditar o ministério do nosso Senhor Jesus no tempo que ele estava, já no último ano do ministério dele. Nós temos que entender, meus irmãos, que naquela época o Senhor Jesus ele estava fazendo algo que estava rompendo e quebrando estruturas religiosas daquele tempo. Só que a pergunta que foi feita para ele, que hoje de manhã falamos, é: ô Senhor, qual é o maior mandamento? Qual que é o mais importante deles? E muitas vezes, quando nós vamos fazer um evangelismo, nesse padrão de perguntar dos 10 mandamentos, muitos respondem isso. Então, colocando esse contexto, Jesus vai falar o quê? Vou regredir no versículo 25. Certa ocasião, na NBI, 25, certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que é preciso para heredar a vida eterna? E Jesus responde: o que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame a seu próximo como a você mesmo. Jesus respondeu: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Até aí é a primeira parte do que foi falado hoje de manhã, onde nós temos entendido que o propósito e a identidade da igreja radica em você entender que a sua vocação é amar o nosso Senhor Jesus. E nós levantamos perguntas: será que realmente amo? Qual que é a evidência desse amor que eu tenho pelo meu Senhor Jesus? Simplesmente um amor que é remarcado, delimitado num dia domingo só, e no decorrer da semana eu sou outra pessoa totalmente diferente? Ou realmente eu amo o Senhor Jesus e eu consigo mostrar e apresentar isso para as pessoas que estão perto, a minha família, a minha casa, os meus colegas, os meus amigos, a sociedade em si? Amém? Mas aí nós temos que entender o seguinte, que a nossa missão é amar o próximo que está no nosso lado, na nossa esquerda, na nossa direita. Se não conseguimos colocar em evidência esse fruto, nós estamos fracassando no nosso propósito. E aí que está no que eu tenho falado, a família de Cristo, em que nós hoje estamos reunidos. Porque quando nós temos que entender que pertencemos a uma família, que eu tenho um irmão, é impossível, aqui os pais, as mães, é impossível eu não pensar: nossa, meu filho está mal, não vou ajudar ele. Não, é o sentimento que ele nasce do interior, ele é gerado por um carinho de uma mãe. E aliás, abrindo um parênteses, a Bíblia vai comparar o amor de uma mãe ao amor de Deus pela sua criação. Então, meus irmãos, é algo tão importante relembrarmos. Mas
onde que Jesus tentou chegar com este mestre da lei? Aí ele continua, lá no livro de Lucas, quando estamos lendo, que ele respondeu: ame a Deus com todo o seu coração e ame ao próximo como a si mesmo. Mas o perito tenta ainda, ele, questionar, um questionamento válido. Mas o que responde Jesus? Com uma das histórias mais impactantes daquele tempo. 29 diz assim: e querendo justificar-se, perguntou: e quem é meu próximo? Em resposta, Jesus disse: o homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram deixando-o quase morto. 31. Aconteceu que, descendo pela mesma estrada, um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo lado, e assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo, o levou para uma hospedaria. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. 35. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. 36. A pergunta de Jesus: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aí o mestre da lei responde, 37, aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito da lei. E Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. A Igreja de Cristo, no decorrer da história, no decorrer dos séculos, foi conhecida por fazer algo tão emblemático naquele momento, que era diferente a qualquer tipo de sistema de governo, ou religião, ou crença: cuidar daqueles que estavam doentes, do órfão, da viúva. O Império Romano era um império que entendia que este tipo de população aleijada não tinha nenhum valor. Normalmente eles eram rejeitados, tratados como escravos. Mas a Igreja de Cristo, no primeiro século, foi conhecida especificamente por isso: abrigar estas pessoas, cuidar destas pessoas. Quando nós observamos no livro de Atos como eles vendiam tudo para que tudo tenham em comum, para apoiar até aqueles que precisavam. Nós observamos uma igreja que, mais que palavras, mais que pregações, mais que uma boa teologia, mais que qualquer outro tipo de mensagem, eles tinham argumentos baseados nos fatos. Lá no livro de Tiago vai falar o seguinte: a fé sem obras é morta em si mesma. Me mostra o tamanho da sua fé e eu vou te mostrar as minhas boas obras. É assim como nós observamos uma igreja que vai criando uma força totalmente descomunal naquele tempo. Porque nós temos que relembrar: o Império Romano é o maior império do mundo naquele tempo. É um império bem posicionado, é um império que tinha o poder político, social, econômico, e ele podia simplesmente, com o poder militar, acabar com a Igreja de Cristo. Amém? Mas não aconteceu isso. Por quê? Paulo vai falar no livro de Romanos que é Ele, Deus, que sustenta a igreja. Não está, o poder da igreja não está no homem, o poder da igreja está na palavra de Deus e no Espírito Santo que está aqui hoje conosco. Porque a palavra de Deus diz o quê? Quando 2 ou mais estão reunidos no nome dEle, aí está nosso Senhor Jesus. Então, se Ele está aqui, se Ele está no nosso intermeio, qual tem que ser meu posicionamento perante o Senhor? Uma vida de rendição, de amor ao meu próximo, de misericórdia. E a misericórdia vai ter uma forma tão diferente de atuar na vida de um ser humano, porque pense comigo, é fácil agir com misericórdia e amor aquele que está desposseído, mal. Mas como será agir com misericórdia e amor aquele que hoje é o nosso inimigo? É muito complicado, meus irmãos. Porque quando Jesus está falando para o mestre da lei, mais que fazer a declaração que ele faz em Mateus, da acusação que ele faz contra os hipócritas,
Ele está tentando que a pessoa que está escutando isso faça uma reflexão. E nós observamos como Jesus tem muita paciência para responder as perguntas dele. Em outras passagens vai falar para outro que também questiona o nosso Senhor Jesus: oh, você não está longe da vida eterna, não está longe da salvação. Mas, meus irmãos, hoje nós temos que saber e relembrar algo precioso e importante. É só em Jesus que nós vamos ter essa resposta. O amor e a misericórdia não nascem de nós. Se nós hoje não estaríamos com Ele, se Cristo não habitasse em nós, não conseguiríamos amar nem sequer aquele que está na nossa família. Observamos na nossa sociedade, nas nossas comunidades, aqui, o vizinho, talvez na escola, na faculdade, no mercado talvez, a indiferença que hoje está tão presente na sociedade. Quão indiferente o ser humano está se tornando. Há uma frase que foi levantada lá no Congresso de Lausanne, onde diz: nunca antes a humanidade está tão conectada, mas tão distante uns dos outros. E uma realidade, nós temos inúmeras redes sociais, onde podemos assistir, ver, falar com nossos irmãos, nossos amigos, mas não é o caso. E hoje a minha preocupação no meu coração é que isso possa avançar mais e mais cada dia. Porque hoje eu estou partindo, em breve, num mês, estou partindo já, eu não vou estar mais presente. Estou indo para um lugar que vai receber o amor de Deus, porque está no começo do Evangelho. Mas aqui o que está restando para nós? É relembrar do elemental que foi ensinado lá na escola de crianças talvez, ou no discipulado que participamos no decorrer da semana, que é relembrar do amor de Deus nas nossas vidas, e como isso faz sentido numa geração tão fria, tão indiferente. Porque como éramos conhecidos antes dele? Um acadêmico simples, um trabalhador, um homem. De repente hoje, se você não fosse cristão, onde que você estaria? No padrão do mundo. O que o mundo oferece? Só o que não presta, só o que denigre a vida da pessoa, tira a dignidade da pessoa. Somente o Evangelho vem a dignificar a vida de uma mulher que está trabalhando numa periferia. Só o Evangelho vem a dignificar a vida do homem que está trabalhando constantemente para trazer os recursos à família, fornecer o alimento, o sustento na mesa da família. Só o Evangelho vai dignificar, restabelecer a dignidade de um adolescente, um jovem, que não precisa entrar nos padrões do mundo, que não precisa fazer o que os colegas fazem, não, que simplesmente precisa colocar a vida perante o Senhor e falar: Senhor, me ajuda a ser diferente. Só o Evangelho faz isso. Só Ele quer transformar corações. Porque somente o poder do Espírito Santo tem a faculdade, a capacidade de fazer isso na vida das pessoas. Não vai ser uma pregação, não vai ser uma boa palestra, não. É o poder do Espírito Santo descrito lá no livro de Romanos capítulo 1. Porque o Evangelho é poder de salvação para todo aquele que assim crê. E de repente aqui estamos nós, 2025, crentes, convertidos, humilhados perante a cruz de Cristo, mas pensando assim: o que vai ser amanhã? O que vai acontecer conosco? Mas, meus irmãos, eu tenho uma boa notícia para você: não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar. O mesmo Deus que cuidou da igreja primitiva lá nos começos, onde tinha perseguição, onde crer era uma forma de dizer: ou você vive ou você morre. Não precisa se preocupar, igreja de Cristo. O mesmo Jesus que morreu e ressuscitou está aí para você. O mesmo Jesus que estava aí cuidando dos primeiros irmãos lá na igreja primitiva está aí para você, presente hoje aqui nessa noite. É o mesmo Senhor Jesus que levanta aquele que estava talvez sumido numa vida de vícios, e Ele levanta e torna o homem de bem. É o mesmo Senhor Jesus que faz de uma pessoa que está sumida, às vezes até em depressão profunda, aí a medicina fala: não tem mais jeito, aí tem remédio, tem muita coisa, e chega a gloriosa presença do Senhor e transforma o coração desse homem, dessa mulher. É o mesmo Senhor Jesus que, embora
você receba acusações, você receba calúnias. É o mesmo Senhor Jesus que sustenta teu coração, e você sabe quem é para Ele. Não precisa se preocupar pelo resto, porque você sabe o que é para Ele e o que é para a família em Cristo. Porque aqui nós estamos congregados, santos pecadores. Santos porque Jesus morreu por nós, pecadores porque infelizmente essa natureza peca. Mas independentemente disso, a palavra do Senhor também vai mostrando caminhos, que não preciso eu fazer o que muitos outros, e em outro tempo a minha família fez, fazer uma romaria, fazer promessa, e tão longe. Não preciso fazer isso. A palavra de Deus me diz o seguinte: então você somente precisa se arrepender, dobrar joelhos, e como está escrito em 1 de João, falar assim: ó Senhor, tem misericórdia de mim, eu pequei, confessar os meus pecados, e Ele fiel e justo para perdoar e limpar-me de toda maldade. Não existe desqualificações para nós, meus irmãos. Não existe nada que vai te afastar do amor dEle. E o amor dEle se manifesta, o amor do um com o outro. E quer saber? Aí que está o problema. Porque é mais fácil tolerar ou suportar quando nós recebemos uma ferida de alguém externo, de alguém que de repente nós não temos muito contato, mas quando é alguém que é perto, um irmão, alguém que tinha nossa confiança. Como doe, meu irmão. E aqui eu percebo na plateia que tem pessoas já de idade, né? Quantas histórias, quantas anedotas desse tipo de circunstâncias. Mas eu quero contar uma, para entrar e quebrar de repente esse ambiente muito tenso. Uma situação muito peculiar que nós vivemos em um tempo de treinamento no seminário. Aqui no seminário, eu fui enviado pela minha igreja com mais um colega boliviano, não sei quantos se lembram de Benjamin. Ele é uma das pessoas que me ajudou muito em questão de exercitar o perdão. Porque vou contar uma situação, mas eu preciso deixar claro, é uma situação isolada, é algo que é do Abidiel Maurício, algo que aconteceu comigo, não está envolvendo uma instituição nem pessoas, amém? Então, o que aconteceu? Como eu estava aqui no Brasil, meu primeiro ano, tentando entender o português, porque acontecem 3 situações. O brasileiro, vocês, meus irmãos, conseguem ter uma facilidade em entender e perceber o que está acontecendo no derredor. Eu, no tempo, não, por questão da língua. Por quê? Normalmente, muitos concordarão comigo que quando estão reunidos numa mesa, compartilhando, sei lá, um lanche ou um almoço, tem 5 ou 4 assuntos ao mesmo tempo. Um está falando com o outro, uma ponta aqui, outro aqui, e eu não conseguia entender. Eu tentava decifrar, o que está falando? E o mais surpreendente, o que estava no extremo da mesa, conseguia falar com o outro do assunto, do terceiro assunto. Era algo totalmente diferente para mim, na minha realidade, porque na Bolívia a gente espera, fala um, fala outro, tranquilo, a conversa vai assim, né? São conversas mais curtas, mas aqui, é muito rápido, e eu ficava: Jesus, o que está falando esse povo? Meu Deus. Aí, esse é o primeiro. O segundo, cheguei num seminário, teologia, área da filosofia, conteúdos acadêmicos. Eu lembro que o primeiro trabalho que eu fiz, aliás, pastor Sandro, era um trabalho de um livro muito grosso, assim, pesado, uma linguagem muito acadêmica. Eu lembro do título até o dia de hoje, após 4 anos, merece confiança o Antigo Testamento, e realmente eu fiquei duvidando, será que merece mesmo? Porque eu não estou entendendo, e eu tinha que procurar um dicionário para entender. O segundo motivo. E o terceiro é as famosas gírias populares daqui do Brasil. Tem muita gíria, tem muita expressão idiomática, que para mim era muito difícil. Tinha pessoal do Rio nesse tempo, São Paulo, pessoal do Sul, pessoal da Bahia. Era muito complicado, diferentes sotaques, e realmente isso chegou até aqui. Eu quase que eu surtei, mas não desisti. Aí, esse tipo de situações, aqui os irmãos entenderão, gera ansiedade no nosso coração. E o que eu fazia? Embora eu comia bem, me alimentava bem, quem pode observar, sou uma pessoa fortinha, né? A ansiedade às vezes chegava e batia tão forte em mim, que teve uma vez que assim, uma de 4 ou 5 no caso, que eu fui lá, comi, jantei, e no seminário cada um dos alunos tem que, na hora da janta, preparar uma marmita no restaurante para jantar à noite, tarde e noite, né?
Aí eu jantei tranquilo, aí eu vi a marmita do meu colega, pastor Benjamin, hoje, e falei, ele às vezes jejua, faz um jejum, tá bom, vou comer. Pegava, comia, deixava a marmita dele limpa, limpinha, né? Lavava ela, deixava na platigera e tranquilo. Aí ele chegou na minha porta. Abigail, você comeu a minha marmita? Não comi não. Tá bom. Aí passou o tempo, mais outra vez eu fui lá, vi a marmita dele, outro dia, né? Meu Deus, ele pegou mais carne. Fui lá, peguei a marmita, no mesmo esquema, limpei, comi. Ele foi lá, me chamou, né, depois, né? Abigail, você pegou a minha marmita? Alguém está comendo a minha comida? Não, mano, não era eu, não, desculpa aí. Mas você já perguntou para o resto do pessoal? Ainda continuando na mentira, no caso. Aí, não, eu perguntei, mas não, tá tudo bem, eu vou ver depois. Aí eu lembro, até eu não contei hoje de manhã esse detalhe, ele colocou uma folha onde estava escrito o mandamento, não roubarás, na geladeira. E ainda assim eu fui lá, na última vez, e continuei comendo a marmita dele. E foi aí que o dia foi uma tarde, eu não esqueço, onde ele foi lá e falou, Abigail, alguém está comendo as marmitas. Quem conhece ele, sabe que uma pessoa calma, tranquilo, a palavra literalmente mansidão é ele na cara. Então ele estava nervoso, quem que está comendo as marmitas, Abigail? Não sei, estou cansado dessa situação. E eu tentando manter essa mentira. Tá bom, irmão. Vamos lá, vamos na coordenação, vamos falar com o pastor Sandro, com a direção, vamos falar que o pessoal está pegando as marmitas. E a gente foi descendo o módulo, foi descendo. Quando chegamos no momento lá, onde estão as escadas, perto da direção lá do seminário, foi aí que eu falei para ele, Benjamin, espera aí, eu preciso confessar para você, eu comi as suas marmitas. Aí ele olhou para os meus olhos com a mirada fria que ele tem, eu sabia. Mas eu queria te ensinar para você confessar os seus pecados. E aí ele deu, né? Abigail, você não precisa, se você tem fome, pega, pode falar. E eu expliquei para ele, né? Foi a primeira vez que eu me abri com alguém. Falei, não, é porque estou ansioso, são estas situações, estas circunstâncias. E não, tá tudo bem, Abigail, mas fala, eu posso te ajudar orando. Tá bom. Aí, essa foi a primeira. A segunda situação, que é mais engraçada ainda, é que os alunos pouco ficaram sabendo da questão das pizzas. Meus irmãos, realmente, para mim tem sido um desafio. Mas eu lembro que na época, eu chegava para o módulo e muitos dos meus colegas daquele tempo sempre dividiam as coisas, né? Mas sabe quando você não quer dividir algo? Que você está egoísta porque você comprou. Eu lembro que na época não tinha ofertas assim, ainda nem tem, né? Mas não tinha essa oferta, literalmente, do que hoje eu tenho para viver o dia a dia. Nessa época não tinha nada. Eu comprei uma pizza de frango com catupiry, borda recheada de cheddar, sabe? E uma guaraná. E eu lembro até o dia de hoje, irmãos, e é com muita vergonha que eu falo isso, confessando os meus pecados, que quando eu cheguei com a pizza nas minhas mãos, eu falei, não. Se eu entro, por educação, eu preciso dividir. Não vou fazer isso. Eu abri a janela do meu quarto, eu coloquei a pizza dentro, fechei, e depois entrei, gente, tudo bem? Entrei e comendo a pizza escondido no meu quarto. Isso foi uma vez. A segunda vez, a terceira vez, a quarta vez que eu fiz isso, meus irmãos, eu entrei pela janela. Sabe, eu entrei pela janela, não, ninguém vai ver que estou entrando, porque muitas vezes eles chamavam na porta e falavam, nossa, esse cheiro de pizza, você está comendo pizza, mas por que eu fazia isso? Porque eu não me sentia bem, não estava bem. Às vezes você observa o seu irmão da direita, da esquerda, com um sorriso talvez, bem arrumadinho, que nem o pessoal estava me zoando hoje, né? Hoje está na prova de pregação, não sei o que, veio de pastor. Talvez você observe pessoas que aparentam estar bem, mas só Deus sabe o que está acontecendo nesse interior. E é isso que Jesus tenta falar. Às vezes a pessoa menos improvável é a que vai saber o que está acontecendo contigo e vai assumir e vai te dar esse braço amigo, essa mão, para que você possa muitas vezes desabafar. Amém? Então isso que significa participar da família de Cristo Jesus aqui nessa terra.
Você não precisa aparentar uma fortaleza, meus irmãos. Você não precisa aparentar que está bem. Você precisa se sentir seguro na presença do nosso Senhor Jesus e na comunhão de todos os santos. Isso é igreja. Pense comigo no contexto lá no passado, quando a igreja primitiva estava avançando e chegava uma viúva que ficou viúva porque morreu algum parente dele. Será que ela chegou, irmão, será que pode me ajudar? Não. Tem histórias por outros historiadores que a questão era muito difícil, mas a igreja abraçava eles. A igreja assumia um compromisso de fé e de amor, porque a fé sem obras é morta em si mesma. Amém? Então, o desafio nessa noite, com todas essas histórias, com tudo o que está acontecendo, é cada um de nós relembrarmos de algo tão básico, tão elemental na nossa fé, que a primeira coisa, a nossa fé não é individual. A gente não foi chamado a somente ter um relacionamento com Cristo unilateral, não, é bilateral, é eu com Cristo, eu com a igreja. Amém? A segunda coisa é que eu preciso entender, me interessar, saber o que está acontecendo com o meu próximo, porque vamos dizer assim, de repente há alguém que está que nem o homem que foi assaltado e estava assistindo o culto todo tranquilo, todo calmo, mas só Deus sabe o que está acontecendo no seu interior. Só Deus sabe qual que é a luta que está carregando. Mas de repente este irmão que vem e participa dos cultos, das pregações, dos encontros que acontecem no decorrer do ano, não se sente seguro de falar para alguém, meu irmão, eu quero uma oração, eu preciso. Por quê? Porque não, de repente não chegamos para falar com eles. E um exemplo que hoje tenho dado de manhã, a Bíblia diz o quê? Que nós estamos vivendo um tempo muito complicado. Porque a Bíblia diz em 1 de João, as primeiras 3 cartas, João falando, a primeira seita que é combatida pela igreja. João vai falar o quê? Eles eram de nós, mas eles não estavam conosco. Há alguém dentro de nós que são falsos, que não fazem aquilo que a palavra de Deus diz. E a única coisa que João vai falar e enfatizar constantemente é o quê? Nisto conhecereis que são dos nossos, do amor do próximo, do um com o outro, o amor que ama ao próximo, que ama o irmão, e aquele que guarda e cumpre os mandamentos dele. A identidade da igreja de Cristo está fundamentada em amar a Deus, e a missão da igreja de Cristo está em amar o próximo como a nós mesmos. Com certeza os presentes se conhecem, sabem que cor de roupa gostam, aqui as irmãs, né? Qual perfume é melhor, não, qual maquiagem, não consigo falar essa palavra bem, é melhor ou não. Os irmãos, né? Qual carro é melhor ou não. Vocês conhecem os gostos que têm pessoalmente. Da mesma forma, nós temos que saber e amar dessa forma o interesse pelo outro, saber como que está o outro. E hoje, por exemplo, nesse culto, é um pouco triste falar isso. É um culto de despedida de um querido amigo, que nesses 3 anos tem sido, além do pastor Benjamin e outros colegas mais que eu tive, uma pessoa fundamental na minha vida, que é o pastor Átila. Uma pessoa que estava, o dia que eu chegava para trabalhar bem cedo, muitos se lembram dos presentes que eu estava sempre com a câmera ou com alguma outra coisa, eu chegava muito cedo, todo quebrado pelo trabalho, todo quebrado por distintas situações emocionais que eu estava passando, e eu desabafava com ele, falei, pastor, aconteceu isso aqui, pastor, está sendo, e ele escutava pacientemente, aconselhava, orava por mim. Encontrei nele um ambiente seguro para falar, para eu ser sincero, para eu transbordar daquilo que estava no meu interior, e eu recebi dele o amor de Cristo Jesus. E tem sido tão importante para mim isso. E eu lembro até que uma das primeiras coisas que eu sempre faço, além de quando eu chego aqui no Vale da Bênção, de ir no centro de oração, é procurar o pastor Átila. Falar, pastor Átila, vamos comer uma pizza. Por quê? Porque é alguém que faz muito sentido na minha vida, na minha trajetória. No dia mais difícil, que foi em novembro de 2021, e no meu retorno das férias, que foi em fevereiro, que foi o pior dia ainda do 2022, foi ele que estava lá. Ele deu o ombro para que eu possa chorar. Porque imagine um homem de 1,80 m chorando, grandão, bebelão, né? Não, mas foi ele que estava lá, fazendo o seu propósito nesta terra, como ele amava e ama a Deus, amando o próximo como a si mesmo.
Ele não tinha a obrigação de me entender, porque no primeiro ano, o Juninho lembra, né? Eu não falava bem o português, ainda não falo, né? Eu lembro que quando trabalhávamos juntos, o que, irmão? O que? Tipo, não dava para entender o que eu falava, precisava ter muita paciência comigo, mas o pastor estava lá, com paciência, com amor e carinho, para fazer aquilo que a Bíblia ordena, amar os uns aos outros. Então, mais uma vez, a nossa fé não é individual, a nossa fé é comunitária, não gosto de usar essa palavra, é uma fé coletiva. Santos que estão congregados aqui no nome de Jesus, santos que estão hoje aqui para fazer uma despedida muito bonita para o nosso querido pastor Átila, amar ele com todo o coração e desejar, né, para ele êxitos lá nessa nova jornada e etapa que ele tem. Amém? Então, sendo assim, eu gostaria de convidar a ficar em pé. Se achegue do irmão da direita, da esquerda, como família em Cristo. Que ninguém fique sozinho. Nós vamos fazer algo como uma família. Nós não estamos aqui entre desconhecidos. E se de repente você não conhece o irmão da sua direita ou da esquerda, se apresente, fale: oh, com licença, eu gostaria de estar aqui, orar por você. Eu gostaria de convidar aqui para você estar, sei lá, me apresento, pedir a Maurício. Que ninguém fique sozinho, meus irmãos. Se nós falamos que somos crentes, se nós falamos e acreditamos na família de Deus no mundo e nas nações, é impossível não querer se reunir. Agora, se é o caso, de repente você precisa conhecer ainda mais o nosso Senhor Jesus. Mas eu gostaria de orar por você. Eu vou fazer 2 orações. A primeira é um pedido de rendição, Senhor. Perdão a Ele, porque muitas vezes entramos numa rotina onde não percebemos que temos esquecido do próximo. E realmente, não é uma cobrança, mas é uma realidade. Hoje, a nossa vida tem se tornado muito difícil. Demandas, contas, compromissos. Mas, por favor, meu irmão, crie esses tempos de qualidade com a sua família, primeiramente. Tempos de qualidade, não tempos de quantidade, qualidade. Seja 15 minutos, você desfruta o tempo em família. E é assim como nesse tempo que estamos agora, um tempo de qualidade, onde nós participamos da palavra. Seja intencional nisso. E a segunda oração, que é a mais difícil, é sobre o perdão. Porque a marca que nós temos como cristãos é perdoar e liberar perdão. Só que isso é um desafio. Porque existem tantas pessoas que nos fizeram tanto mal, falaram mal, ou nos traíram, nos traicionaram na nossa confiança. Como é difícil liberar esse perdão. Mas hoje Jesus está te desafiando a fazer isso, tá? Então eu vou orar pelo primeiro pedido. E o segundo, você na sua mente, no seu coração, libere esse perdão. Amanhã de repente os sentimentos vão estar lá presentes. Amanhã de repente você ainda vai pensar: nossa, mas eu tenho que ver esse fulano todos os dias, às vezes nas redes sociais. Mas nesta oração, que seu pedido seja diferente aos outros. Jesus, me ajuda a perdoar, me ajuda a amar esta pessoa, independentemente de tudo que ele já tem dito, falado, ou ainda está fazendo em minha contra. Me ajude realmente a viver a tua palavra, porque a eternidade é essa. A vida da eternidade, viver as verdades bíblicas que estão escritas na palavra do Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração forte, essa oração fervorosa, como nos pastor Átila fala. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado porque a tua palavra, Senhor, é surpreendente, Senhor. Ela é viva e eficaz para nós. Oh, Senhor, como hoje eu tenho estado tão feliz, Senhor, de saber e entender, Pai amado, que há um corpo, há uma igreja, há uma família em Cristo reunida aqui, hoje simbolicamente, na igreja do Vale da Bênção, Senhor. Que não fique indiferente, Senhor Jesus, às necessidades do próximo, Pai amado. Mas nós hoje estamos aqui para te pedir perdão. Porque como seres humanos falhamos, como seres humanos nos equivocamos, às vezes não reparamos no dor do outro, Senhor. Mas é por isso que hoje, nessa noite, reconhecemos que precisamos de Ti, Jesus. Precisamos de Ti, Jesus. A Tua igreja precisa de Ti, Jesus, para fazer a nossa missão, que é amar o nosso próximo, Senhor.
Oh, Pai amado, nesse momento também eu hoje coloco, Deus, essa situação tão complexa e difícil de assimilar, Senhor, como é o perdão verdadeiro e genuíno que a Tua palavra nos manda, Senhor. Oh, Senhor, eu sei que muitos dos meus irmãos aqui tem pessoas, Senhor Jesus, que fizeram muito mal, Senhor. Oh, Senhor, que falaram contra eles. Oh, talvez até estão caluniando, Senhor Jesus. Oh, Senhor, só o Senhor sabe, Pai amado, a dor que há no peito quando lembra dele, Deus. Ou a raiva que entra no interior quando se lembra dele ou dela, Senhor. Mas nessa hora, Pai amado, como igreja, como família, Pai amado, te pedimos a Ti, Senhor Jesus, nos ajuda a perdoar, nos ajuda a liberar esse perdão, Senhor. Não estamos sozinhos, estamos em família, Pai amado, mas, Senhor Jesus, como família, como corpo, pedimos pelos membros que estão com essa luta, Senhor Jesus, que precisam, Jesus, de Ti para perdoar, Senhor, para amanhã, segunda-feira, continuar com o fardo mais leve, Senhor. A Tua palavra diz lá em Mateus, Senhor, que nós temos que vir a Ti, Senhor. Oh, Senhor, nós que estamos carregados e trabalhados, e o Senhor nos faria descansar, Senhor. Só o Senhor é o nosso descanso, só o Senhor é o nosso renovo, só o Senhor é a nossa força, Pai amado. Oh, Senhor Jesus, nos rendimos a Ti. Nos rendimos a Ti, Senhor, e que esta palavra fique selada no coração dos meus irmãos, aqueles que de repente não entendiam seu propósito nessa terra, Senhor, que eles possam Te amar com todo o coração, com toda a força, com todo o seu fôlego de vida, Senhor, e que eles possam cumprir essa Sua missão, Deus, de amar ao próximo, Senhor. Que a fé que eles professam não seja somente palavras, que sejam argumentos, que sejam fatos, que sejam ações de amor, de misericórdia pelo outro, Senhor. Oh, Pai amado, o Senhor conhece os desafios do amanhã. O Senhor sabe, Deus, as lutas dos meus irmãos. Mas nós, como igreja, apresentamos todas elas diante de Ti. E te pedimos a Ti, Senhor, coloca paz no nosso coração, porque é uma paz que está garantizada para nós na Tua palavra, a paz que sobrepassa todo o entendimento, toda a situação, Senhor. É essa paz que nós te pedimos hoje, e já te agradecemos pelos Teus grandes feitos, no nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Vamos adorar o Senhor Jesus. Deixo os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar.